Estamos de volta e curta os nossos vídeos no YouTube. Inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site istoemanaus.com.br e todas as semanas vocês terão novos vídeos. No próximo bloco, vamos conversar com a advogada previdenciarista, doutora Ruth Pinto. É só conferir. Agora, pensando aí na sua economia e colaborando para que você tenha uma boa refeição, mostraremos a mais nova opção de se comer bem por um preço justo. Restaurante Cantina do Papai, na Ponta Negra. Oferece diariamente mais de 15 opções para o seu almoço, sem falar naquele churrasco suculento com carnes nobres e tambaqui de brasa. Um variado buffet de massas e saladas. Aos sábados, domingos e feriados, um buffet especial com galinha caipira, bacalhau, camarão, estrogonofe, lasanha, pirarucu de casaca e tambaqui de forno. Esse é sensacional. Restaurante Cantina do Papai. Bom preço e sabor inigualável. Rua Raimundo Nonato de Castro, 352, Ponta Negra, logo após a Academia de Tênis. Telefone 99144 1398. Hoje o nosso assunto é muito importante, muito, principalmente para vocês que já têm uma certa idade, porque nós vamos falar de direito previdenciário. Para isso trouxemos uma especialista no assunto, doutora Ruth Pinto, que é advogada e previdenciarista. Então, nosso assunto hoje vai ser tirar o máximo de dúvidas que a gente possa ter e que nos leva sempre. E a gente, infelizmente, tem coisas que a gente tem que ainda aturar, porque o pobre do velho é tão roubado, é tão massacrado, é tão enganado, que eu não sei onde está o coração dessas pessoas em fazer isso, lesar uma pessoa idosa. Doutora, muitíssimo obrigado por a gente estar conosco. Fico muito feliz de ter um profissional do seu quilate para falar de um assunto de tanta importância. Lembro que a doutora Ruth tem o seu consultório lá no edifício Trade Center, 9º andar, sala 907, no São Francisco. É bem atrás da Cefaz, não tem errado não, entendeu? Então, doutora, aposentadoria, queria que a senhora fizesse para mim um preâmbulo de tudo. O que é, como é esse bicho, hoje a gente já não tem mais parâmetro, porque todo dia está mudando, né? É, exatamente. Então, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui nesse local maravilhoso, a harmonia com a natureza. Isso é bom, né? Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os telespectadores. E iniciando o nosso bate-papo aqui, falando do que a gente gosta e atua, que é o direito previdenciário, notadamente sobre a reforma da Previdência, né? Que nos trouxe várias mudanças a partir... Eu queria que a senhora fizesse primeiro um parâmetro das aposentadorias. Que aposentadoria existe atualmente? Atualmente, com a reforma da Previdência, que mudou em 2019, nós temos a aposentadoria por idade, como sendo a regra geral e programada. Essa aposentadoria por idade, ela traz a idade mínima para o homem, 65 anos, e para a mulher, 62 anos. Tendo um tempo de contribuição para o homem de 20 anos e para a mulher 15 anos. Existem ainda algumas regras de transição e regras do direito adquirido para aqueles que estavam filiados antes da reforma. Doutor, então, vamos voltar aqui nas idades, porque de primeiro a gente tinha o tempo de contribuição ou a idade. Isso mudou? Isso mudou. Como é agora, então? Com todas essas mudanças, né, tivemos a principal, que é a idade. Agora, os novos filiados vão poder se aposentar pela idade e o tempo mínimo de contribuição.
Então, o homem vai poder se aposentar aos 65 anos com um tempo mínimo de 20 anos. E a mulher, conforme eu já falei, 62 anos com um tempo mínimo de 15 anos. Porém, existem as regras de transição, que são 4 regras que ainda abre a possibilidade de uma aposentadoria por tempo de contribuição, que não existe mais. Essa aposentadoria por tempo de contribuição acabou com a reforma, ela extinguiu. Só existe agora a programada por idade. Essas 4 regras que eu vou falar e detalhar daqui a pouco, elas abrem portas para que os filiados, os segurados, consigam antecipar a aposentadoria deles e planejar antes dessas idades, de 65 para o homem e 62 para a mulher. Mas como advogada, a senhora recomenda que se faça isso, se faça essa Sim, análise? sim, é sempre bom, é primordial. Uma pessoa hoje, quais são as pessoas que podem acessar essas regras de transição? Essas 4 regras que eu vou mencionar. São aquelas pessoas que entraram no mercado de trabalho na década, por exemplo, de 90 e têm idade hoje entre 50 anos e 55 anos. Então, essas pessoas, elas têm portas abertas para uma aposentadoria antecipada. Doutora, Antes da idade de 65, de novo, para o homem, e 62 para a mulher. Então, elas podem requerer, se tiverem os requisitos, né, das regras de transição, uma aposentadoria hoje, um benefício, já começar a usufruir aquela aposentadoria, fruto do seu trabalho ao longo do tempo. o motivo da pergunta foi justamente esse. Muito comum a gente ouvir, conversando com as pessoas de mais idades, e sempre há uma insatisfação muito grande quando aquela pessoa contribuiu ao longo de 30 e poucos anos com um valor expressivo até, e de repente ele se depara com uma aposentadoria desse tamanhozinho, R$1.000 e poucos, R$2.000. Como é o que pode ser feito nesse caso e o que a pessoa tem que fazer, além de procurar a doutora Ruth no 988170359? Ela deve procurar um profissional, pode me procurar, será muito bem recebido, ou um outro profissional especialista, um advogado ou advogada da especialidade do direito tributário, um previdenciarista. E ele poderá verificar se há uma possibilidade de uma revisão da aposentadoria. Essa revisão, ela pode ser requerida até 10 anos, que tem um prazo de decadência, tá? Então, aquele aposentado que se sentir assim prejudicado, que a sua renda está abaixo do que ele esperava, né, pelas contribuições, é bom que consulte sempre um advogado especialista para que ele faça a revisão. Doutora, então, eu queria que a senhora falasse agora da reforma previdenciária como um todo. Certo. Eu vou falar então agora dessas possibilidades das regras de transição para que os segurados consigam aposentadoria antes dessas idades, o homem 65 e a mulher 62. Então, como eu falei anteriormente, nós temos 4 regras de transição que possibilitam uma aposentadoria por tempo de contribuição. Essa aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi extinta, né, com a reforma, não existe mais. Mas com as regras de transição, nós temos ainda essa possibilidade. Então, são 4. A primeira é a regra da idade mínima. Assim, eu vou falar o nome das regras, a regra da idade mínima,
A segunda é a regra dos pontos, que é 85 e 95, depois eu vou detalhar. A terceira regra é a regra do pedágio de 50%. E a quarta regra é a regra do pedágio de 100%. Então, a primeira regra, que é a regra da idade mínima, o que é que ela traz no seu bojo? Ela traz o seguinte: a idade mínima não quer dizer que a pessoa vá se aposentar com uma idade assim. Ela tem que ter os dois requisitos. Como é uma aposentadoria por tempo de contribuição da regra de transição, ela vai ter que ter os requisitos do tempo de contribuição. Como é que era antigamente? Uma pessoa, homem ou mulher, segurado da Previdência Social, antes da reforma, poderia se aposentar a qualquer tempo, qualquer idade. Não tinha o requisito de idade. Bastava, para tanto, que tivesse um tempo de contribuição mínimo. A mulher teria que ter 30 anos de contribuição e o homem teria que ter 35 anos de contribuição, independente da idade. Então, vamos dar um exemplo. Uma mulher que tenha 35 anos de contribuição e começou a trabalhar aos 20 anos, então, se eu somar 20 anos de idade mais 30 anos, vou botar 30 anos, que era a idade, o tempo de contribuição da mulher. 20 anos ela começou a trabalhar e tem os 30 anos, ela trabalhou tudo certinho. Saía de um vínculo, entrava no outro e aí nunca parou de recolher. Ou como empregada, ou como autônomo, ou como contribuinte individual, qualquer uma dessas formas, ou como empresária. Então ela tem um período dela todo certinho de contribuição. Então essa mulher segurada da Previdência Social, antes da reforma, ela poderia se aposentar aos 50 anos. Veja bem, 20 que ela começou a trabalhar, 30 anos que ela trabalhou o tempo todo, então ela consegue requerer aposentadoria aos 50 anos. Então não havia necessidade de esperar os 62 anos. Tá? Doutora, a gente queria encerrar então com a senhora para falar um pouco também sobre a aposentadoria rural. Ah, certo. A aposentadoria rural... O que mudou, né, no contexto? Tá. A aposentadoria rural é uma aposentadoria, ela traz também uma idade mínima e um tempo de contribuição. Só que a idade mínima da aposentadoria rural é menor que da urbana. Por quê? Por todo o cenário. O rural, ele está exposto às intempéries, né? A atividade dele é mais penosa. Então, a mulher consegue se aposentar numa aposentadoria rural desde que comprove, né? A atividade e tenha os seus recolhimentos. Numa idade menor que os 62. E o homem também, menor que 65. Consequentemente, também os ganhos são menores, né? Em regra, uma aposentadoria rural fica no salário mínimo. Tá? Que o segurado da Previdência, o aposentado, não pode receber menos que um salário mínimo. Muito obrigado também à doutora Ruth Pinto, que é advogada previdenciarista, que tem o seu escritório no Trade Center, 9º andar, sala 907, no São Francisco, telefone 988170359, bem ao lado da Cepaz. Nos encontramos então. Até lá, doutora. Obrigado. Muito obrigada. Boa noite a todos.